É uma história digna de filme. A polícia descobriu um túnel que estava sendo escavado por criminosos para dar acesso direto ao cofre de um banco. Rafaela, olha essas imagens que foram registradas provavelmente pela equipe da polícia, mas eu sei, inclusive, que você está na saída desse buraco que tinha quase 50 metros de profundidade. Informações contigo agora sim. Bem-vinda ao Tá Na Hora. Muito obrigada, Dani. Olá para você e para todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora. Exatamente, Dani. Vou sair agora para você e todos que estão nos assistindo verem a profundidade. A gente consegue perceber, Dani, que não é um buraco, né, um túnel que tem aí uma altura tão grande, né? Então, esses criminosos, eles eram bem minuciosos para então conseguirem chegar até então o chão que dava acesso bem ao cofre de um banco que fica bem ao lado desse posto de combustíveis. Bom, como que então toda a polícia, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, como que eles ficaram sabendo? Estava acontecendo, então, uma reforma neste posto de combustíveis, que fica no bairro do Bom Retiro, na cidade de Sumaré, quando, então, um funcionário que estava participando desta reforma, analisando, ele percebeu, Dani, que tinha um buraco. Eles, então, acionaram a Polícia Militar prontamente veio até o local, precisaram também chamar o Corpo de Bombeiros para tentar escavar e perceber até onde dava, né, esse túnel, este até então buraco. Foi quando eles conseguiram, né, localizar este local e a extensão, sim, é de quase 50 metros, Dani. Tem aí aproximadamente 43 metros e de largura, né? Então é importante a gente falar que eles eram bem minuciosos e era algo muito bem preparado, viu? Dentro deste túnel foi localizado, Dani, também um gerador de energia. Então esses criminosos, eles conseguiram escavar tudo isso, né? Essa grande distância, né, de 43 metros, com este gerador de energia. Então essas são as informações que nós temos até o momento. Ainda não se sabe, Dani, quanto tempo esses criminosos estavam fazendo essa escavação e qual seria o próximo passo deste crime, né? Então essas são as informações que nós temos até agora. Eu volto com você. Muito bem, Rafaela. Tenho algumas perguntas para te fazer, mas antes já vou dar as boas-vindas aqui a ele, meu amigo, meu companheiro de todos os dias, delegado Palumbo. Que isso, hein, delegado Palumbo? E claro que para uma perfuração, para uma escavação como essa, os criminosos investem pesado. Não é fácil abrir um túnel como esse, né, delegado Palumbo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Dani. Boa tarde, amigos do SBT. É isso mesmo, isso é coisa de bandido profissional, de bandido faccionado, de organização criminosa. Não é fácil. Eles investem muito dinheiro para roubar, às vezes, milhares de reais. Num passado muito recente, a Polícia Civil, através do roubo a banco, conseguiu interceptar um túnel que dava acesso a um banco também, Dani. Eles pretendiam roubar cerca de 1 bilhão de reais. Parabéns aí para quem descobriu essa artimanha aí do crime e evitou este crime, Dani. Muito bem, Rafaela, falando nessa descoberta, puxando esse gancho, inclusive, do delegado Palumbo, foi um funcionário do posto de combustíveis, né? Esse funcionário estava trabalhando, então, nessa reforma, quando provavelmente ele deve ter quebrado algum ponto para fazer algum tipo de melhoria ou para fazer instalação de alguma coisa, percebeu que já tinha um buraco. Como é que ele achou que aquilo era estranho a ponto de ter chamado a polícia? Explica isso para quem está nos acompanhando agora e não está acreditando nessa imagem que nós estamos mostrando ao vivo, tá, gente? Essa imagem é ao vivo, a nossa equipe está no local. Você está vendo de um lado da tela essas imagens que foram registradas pela equipe da polícia quando conseguiram, então, entrar nesse túnel que estava sendo escavado pelos criminosos para dar acesso a uma agência bancária em Sumaré, interior aqui de São Paulo, do ladinho de Campinas. A gente está falando uma hora e meia aqui da capital paulista. E do outro lado são imagens ao vivo, a nossa equipe está lá no local. Eu quero que a Rafaela responda isso. Como é que esse funcionário falou, opa, tem alguma coisa errada aqui, tem que chamar a polícia? Pois é, Dani, boa pergunta. Foi quando eles estavam, então, fazendo esse buraco, que até então era para reforma, e eles perceberam, né, esses funcionários aqui do posto de combustíveis, que era um buraco que já estava, então, já tinha existência desse buraco, né? Então, ele já era um buraco fundo. Então, aí eles conseguiram, né, a partir daí, então, eles conseguiram perceber que era algo que já existia. Foi aí que eles tiveram que ligar na hora já para a Polícia Militar, tentar entender e desvendar o que era.
Ela, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Claro que agora uma investigação muito minuciosa vai ser feita. É como se a gente estivesse vendo uma cena de um filme muito conhecido aqui no Brasil, né? Teve um dos maiores assaltos a banco aqui no nosso país, que virou, inclusive, roteiro de filme. Acho que muita gente que está me acompanhando assistiu. A polícia já sabe de onde saiu esse túnel, porque geralmente os criminosos costumam alugar casas, usa essa casa ali para não levantar suspeita, alugam como num bairro residencial. A polícia já sabe de onde, qual é o ponto inicial desse túnel, ô Rafaela? Era de um bueiro, Dani. Então, as águas pluviais acabavam, né? Já tinha, então, este buraco e eles acabaram saindo de lá, que é do outro lado da rua, da onde nós estamos, onde o nosso cinegrafista está mostrando. E aí, por isso que dá aí mais ou menos os 50 metros, aproximadamente 50 metros. Então, eles acabavam saindo deste lugar, né? Deste bueiro, para então conseguirem ter acesso a este banco, que fica bem próximo, né? Praticamente aí no mesmo quarteirão, Dani. Muito bem, caso curiosíssimo. Vou dizer uma coisa. Quando a gente pensa que os criminosos já não vão mais agir da mesma forma porque a polícia, né, já está de olho, eles acabam se aprimorando. Olha esta imagem. Para você que está chegando agora, um túnel construído pelos criminosos. Esse túnel foi descoberto por funcionários desse posto de combustível. E olha o risco, porque no momento dessa perfuração, delegado Palumbo, a chance de ter causado uma explosão é tamanha. É, Dani, mas os bandidos não se preocupam com isso, não. Eles querem dinheiro, por isso que eles investem. Eles tratam o crime organizado, a facção, o primeiro comando da capital, como uma empresa. E para isso aí foi um prejuízo. E eles vão tentar outras vezes, viu, Dani?